Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Davi. Eu fui convidado pela Márcia para participar aqui desse evento com vocês. Eu me senti muito honrado pelo convite. E, bom, eu decidi fazer uma apresentação mais ou menos assim. Eu dividi em três partes. Na primeira parte eu vou me apresentar melhor, vou contar um pouquinho da minha história. Na segunda parte, vou falar um pouco de alguns conceitos de ciência e religião, que eu acho que pode ajudar todo mundo a organizar os pensamentos. E na terceira parte, eu vou falar um pouco da minha área, vou falar um pouco da educação física e um pouco como eu concilio essas ideias assim na minha cabeça. Espero que seja bom para todos vocês. Queria agradecer a oportunidade. Espero que todos se divirtam. Bom, vamos lá. Meu nome é Vitor Davi, eu sou de São Paulo. Cresci a minha vida inteira aqui em São Paulo, minha vida inteira mesmo, desde pequenininho. Eu sou da Igreja Batista, cresci a vida inteira na Igreja Batista, sempre indo nos acampamentos de adolescentes e tal. Moro aqui na Zona Oeste de São Paulo, quer dizer, agora eu moro na Zona Norte, mas a vida toda eu morei na Zona Oeste de São Paulo. E muitas vezes eu vou ficar olhando pra cá porque é onde tá a minha colinha, tá? Eu tenho um pouquinho aqui, então eu vou ficar fazendo essa intersecção aqui, assim, vocês não estranhem. E eu vou tentar colocar um pouquinho das imagens que eu separei no vídeo para ajudar a juntar as informações e ficar mais claro para vocês. Então, vida inteira eu, desde pequenininho na Igreja Batista, estudei em colégio batista e desde sempre ia pra igreja, todos os domingos. Sexta-feira tinha culto de adolescentes, todas as férias eu tinha acampamento de adolescentes, então minha vida toda foi assim. Quando eu fiz uns 18, quando eu terminei a escola, na verdade, né, 18 para 19 anos, meio que rolou o fim do meu período de adolescentes, né, que tinha meio que uma formatura. Então, o ano que você completava 19 anos era o momento em que você não poderia mais ir para os acampamentos. Você até podia frequentar as reuniões, mas rolava aquele clima meio de então, meio que acabou seu tempo aqui, sabe? Tipo, vai, agora seu rolê é outro. E aí quando terminou, inclusive a minha turma é a maior turma da história que eu conheço, assim, que completou 19 anos. Junto comigo, formaram acho que 20 adolescentes. Algo nessa ordem, de 20 pessoas que só do meu ano, assim, já se formaram. E a maioria deles deixou de ir pra igreja, assim. Isso pra mim foi um choque muito grande, porque eu não sabia o que fazer. A maioria deles deixou de ir pra igreja, a maioria deles, não sei. Alguns frequentam outras igrejas, alguns não frequentam igreja nenhuma. E isso pra mim foi um susto bem grande, né? Porque eu não sabia muito bem o que fazer. E, inclusive foi uma tensão bem grande, assim, na minha história, mas aí, pouco tempo depois eu comecei a fazer educação física. Eu escolhi educação física porque eu lutava. Esse foi meu critério, assim, eu lutava, falei, eu gosto de lutar, o que tem a ver com luta? Educação física, eu vou fazer isso. E é isso. Aí eu comecei a fazer o curso de educação física, gostei bastante do curso, inclusive uma curiosidade, eu sempre fui um dos piores alunos da escola, né? A escola toda eu sempre fui, não ia muito bem, não me importava muito, eu nunca gostei de estudar. E por algum motivo, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, depois que eu saí da escola, eu falei, putz, estudar é legal, né? Aí eu comecei a gostar de estudar depois do terceiro colegial. E tanto que na escola o tempo todo eu era um dos piores alunos, mas na faculdade, o curso inteiro eu fui sempre um dos melhores alunos da sala, assim. Eu era aquele nerdão da sala que senta na frente, que faz pergunta, que as pessoas queriam fazer trabalho comigo. Eu era esse cara. Estranhamente foi uma ruptura que aconteceu, né? E na faculdade, agora eu tô pensando assim, em alguns conflitos que posso ter tido. Pensando agora não, né? Eu até anotei. Eu E uma coisa que eu tinha que trabalhar, pagar minha faculdade, né? Eu não fiz faculdade pública, eu fiz faculdade particular. Então rolou aquela mudança de senso de responsabilidade, né? Porque eu tava pagando, imagina, eu já pago a faculdade, não vou ficar pagando DP, não vou ficar pagando semestre extra pra faculdade, não. Vou acabar com isso e vou me formar logo. Que mais? Aí no começo eu trabalhava, depois eu comecei a fazer estágio, estágio em escola, estágio em academia. Infelizmente não consegui estagiar em clube, que era um objetivo que eu ainda tinha, mas tudo bem. Participei de alguns congressos científicos, trabalhei como voluntário, foi bem legal. E o,
Curiosamente, assim, eu não tenho muitas histórias de conflito, de momentos em que na faculdade, no curso, no trabalho, meio que parecia que minha religião era estranha, sabe? Não rolou muito isso de parecer que eu era esquisito por ser cristão, de parecer que, ah, não, sua fé é uma coisa boba, ser crente é coisa de gente estúpida, não sei, deve rolar isso em alguns lugares, assim. Meio que a pessoa entra na faculdade, ela sente meio que essa pressão de, ah, não, você não pode ser crente, porque aqui a gente é intelectual, aqui a gente valoriza o pensamento, e crente não valoriza essas coisas. Isso nunca aconteceu comigo, na verdade eu tenho uma história um pouco diferente dessa, né? Eu lembro que no segundo semestre eu tava tendo aula de fisiologia com um professor muito bom, professor muito, assim, sensacional, dava aulas incríveis, todo mundo gostava muito dele. E ele é um cara que surtava dando aula, ele gritava, batia na lousa, era uma aula espetáculo que o pessoal fala, né? E um belo dia ele tava contando lá do colesterol, e ele tava falando que a maior parte do colesterol que você tem no corpo humano é o colesterol que o corpo humano produz ele mesmo. Então, a quantidade de colesterol que você consome, ela é menos importante para o seu corpo do que a quantidade que o seu corpo em si ele já produz. Então, ele estava usando isso para mostrar que o problema que pessoas têm com colesterol muitas vezes é mais uma causa de herança genética, além do que só a ingestão e comportamento, embora isso também seja importante. E aí, quando ele estava falando disso, ele falou, ó, colesterol é tão importante que o cara que te criou não deixou você escolher se você vai comer ou não vai comer. Ele falou, tem que ter. E aí quando ele falou isso, pensei, caramba, esse cara deve ser crente, né? Que ele falou isso, o cara que te criou? Como assim? Que professor de fisiologia fala isso, né? E isso é um sinalzinho, assim, né? De que, peraí, então o que eu tô vendo aqui não é totalmente desconectado daquilo que eu acredito. Isso foi um ponto interessante. Outro professor que eu tive também, um professor, ele me deu primeiros socorros, acho que ele é uma família de médicos conhecidos aí. E ele tava falando, eu não lembro o que era exatamente, era alguma coisa da célula, que tinha três, aí era cruzado. Aí ele falou que quando ele tava estudando ele ficou admirado por saber que tinha três, porque ele fala que Deus é trino. Então, por ver o número 3 ele falou que o 3 é um número divino. E aí ele viu isso e ele falou isso na sala de aula, assim, pra todos os alunos. E aí também fiquei pensando, falei, caramba, eu tenho um professor crente, eu tenho um professor que olha pras coisas da faculdade assim e fala de Deus. Falei, caramba, coisa estranha isso, né? Que o... Não é uma coisa muito que eu tava imaginando, que não é muito o que eu ouço hoje, né? Geralmente eu ouço histórias mais de pessoas que tiveram problemas, que professores que fazem exatamente o contrário. Professores que ao invés de falar nesse sentido, né, de como viu Deus no trabalho deles, como Deus trabalha no corpo humano, fala, não, ó, a gente explica isso daqui, então a gente não precisa de Deus. Esse Deus das lacunas aí que vocês têm, esse Deus aí que vocês usam pra explicar o que vocês não conhecem, agora a gente já conhece, nós já pode desprezar ele. E não é bem essa a minha experiência, não. Uma coisa, só vou beber uma. Um, para não falar que nunca, uma vez, numa conversa, uma amiga da minha sala, ela falou a frase, o pessoal tava discutindo, né, religião, ciência e tal. Nem lembro exatamente qual que era o ponto da discussão, só lembro que ela falou uma frase que chamou minha atenção. Ela falou, eu não acredito em religião, eu acredito na ciência. Aí eu parei, pensei, eu ouvi essa frase e fiquei pensando, caramba, eu não acredito na religião, eu acredito na ciência. É como se você tivesse que escolher uma coisa ou outra, né? Não, ou você acredita na religião ou você acredita na ciência, não dá pra acreditar nas duas coisas. Eu ouvi isso, eu fiquei pensando. Eu até pensei em responder alguma coisa, mas eu não falei nada, assim. Depois a conversa continuou, eu desencanei, sei lá. E muita gente pensa assim, né? Mas outra coisa na faculdade também, tinham. Não tinha. Eu não conheci muitos grupos de cristãos na ciência, de ABU, esses grupos que se reuniam assim na faculdade. Eu realmente. Meu irmão ele fundou um assim no final, só que o meu irmão ele tava no finalzinho da faculdade já quando ele fez. E aí eles se formaram, aí ele se formou, e aí quando ele saiu da faculdade o grupo morreu, assim, porque era ele que fazia. E eu também ficava me perguntando, né? O,
quem que faz essa intersecção? Porque a reunião que tinha era uma reunião bíblica igual tem na igreja, assim, igual todo PG. Você vai lá, você dá um texto bíblico, você canta algumas músicas, você conversa sobre o texto bíblico e tal, e beleza, e é isso. Aí beleza, acabou. Mas uma coisa que eu ficava sentindo falta, assim, que eu tava querendo, era algo que falasse sobre como essas coisas que eu tô vendo se relacionam com a minha fé, sabe? Não só você ver o que aconteceu na Bíblia, é importante você ver as coisas que aconteceram na Bíblia, é importante você saber o que o texto sagrado diz, mas a pergunta que a gente fica se fazendo bastante durante a graduação é, tá, mas o que a Bíblia fala tem a ver com isso que eu tô fazendo aqui agora, né? O que a Bíblia fala vai me fazer ser diferente na indústria que eu vou trabalhar, no mundo corporativo, na empresa que eu vou trabalhar, com as vendas que eu vou fazer, sei lá, com as campanhas que eu vou fazer, ou no meu caso, com os treinos que eu vou passar, com os exercícios que eu vou prescrever, sabe? Essa pergunta ela acontece, assim, e eu sinto falta muitas vezes de... Hoje eu sinto menos, porque eu vejo movimentos acontecendo, a ABU, o Cristãos na Ciência, tem uma série de iniciativas que eu acho extremamente importantes, mas na hora também eu senti um pouco de falta. O que eu acho que é principalmente uma tentação, e é mais complicado para o jovem, não é nem a questão tanto da falta de intelectualidade, embora isso tenha também, né? A ideia de que na igreja a galera não valoriza tanto o pensamento crítico, não valoriza a intelectualidade, não tem um pensamento sofisticado a respeito das coisas. Eu já vi gente falando, não, porque a igreja não incentiva as pessoas a pensarem, a questionarem. Ela só incentiva as pessoas a aceitarem o que é aquilo, porque a Bíblia é aquilo e pronto. Mas, muitas vezes... a Bíblia é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia é só isso, na verdade, né? Você só aceitar o que é dito e acabou. Mas é importante também a gente ouvir dúvidas sinceras e a gente poder expor as nossas próprias dúvidas, né? E ter lugares que façam isso, que a gente possa conversar sobre as nossas dúvidas na fé, sobre os nossos problemas, eles são muito importantes. Mas eu acho que mais importante até do que isso são as tentações que tem, né? O mundo universitário, galera que fez 18 anos agora, tá começando a ganhar algum dinheiro, começa a ir pra festa, começa a fazer um monte de coisa, começa a ver um monte de coisa. E essas coisas elas são muito tentadoras pra pessoa nessa idade, né? Que ela começa a ser independente, mas geralmente ela ainda não é tão madura assim. Então é nessa que geralmente eu vejo pelo menos muita gente meio que caindo. E se você não tem uma fé forte, se você não tem um relacionamento forte com as pessoas da sua igreja, se você não tem convicção de por que você faz as coisas que você faz, de ir pra igreja, sei lá, de dar dízimo, de frequentar os grupos de oração que você frequenta, e se você não tem certo na sua cabeça porque essas coisas acontecem, você não sabe muito bem os fundamentos da sua fé, isso é mais tentador ainda, né? E por isso que tanta gente se desvia, entre tantos outros motivos. Então eu acho que é muito importante a gente ter essas iniciativas pros jovens cristãos, né? Eles saberem como se relacionarem com todas essas coisas. Bom, acho que é um pouco isso que eu tinha pra falar. Irmãos na fé, universidade. E, é verdade, uma coisa importante também é que na faculdade também encontrei algumas pessoas também que eram cristãos também. Então, isso foi bem positivo. Encontrei, inclusive, um dos melhores amigos de curso, ele era bem crente, manjava muito de Bíblia. E ele falava assim, é incrível, você falava o capítulo da Bíblia, ele sabia mais ou menos qual era o assunto. Ele falava, ó, Romanos 1 fala isso, Mateus capítulo, principalmente os evangelhos ele sabia quase de cor. Você falava o capítulo e o livro, ele falava do que era o assunto, assim. E foi muito interessante, isso me ajudou a amadurecer bastante, assim. E, bom, essa é um pouco da minha história, espero que isso possa ajudar você a entender um pouco mais sobre mim. Talvez você passe por alguns dilemas parecidos, talvez não. Mas aqui é mais para me apresentar mesmo. Agora eu vou falar na segunda parte, vou falar um pouco de conceitos de ciência e religião. Porque muita gente não sabe, mas ciência e religião é um campo de estudo. É uma área de estudo. Então vários cursos fora do Brasil tem a disciplina. Assim como você vai no setor de história, numa universidade, você vai no setor de biologia, você vai no setor, sei lá, de teologia, que tem universidade, você vai no setor de ciência e religião. Tem gente que estuda isso.
E eu acho que tem alguns conceitos que eles são importantes para ajudar a gente a pensar melhor, para ajudar a gente a interpretar essas coisas que elas acontecem, né? Eu vou falar de alguns deles agora. Primeiro, vou falar dos modelos de interação. Modelo de interação é o seguinte: modelo de interação é como que os campos se relacionam, porque tem a ciência e tem a religião, e tem diferentes ideias de qual é o contato que eles têm, ou se tem contato, e como eles devem se relacionar. Depois eu vou falar um que é um dos temas mais recorrentes, assim, que é com relação à criação e evolução. Eu vou falar de algumas das posições diferentes a esse respeito. E no fim dessa sessão eu vou falar um pouco de Como Entregar Fé e Trabalho, que é um livro do Tim Keller, que eu vou falar um pouco dele daqui a pouco. Primeiro, modelo de interação. Existem 4 modelos de interação. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ian Barbour é um cara importante, ele é meio que o fundador dessa área, pra falar a verdade, né, de ciência e religião. E tem 4 conceitos, 4 modelos de interação, né? O modelo do conflito, o modelo da independência, o modelo do diálogo e o modelo da integração ou da fusão. O modelo do conflito, ele vai dizer o seguinte: antes de eu falar um pouco do modelo do conflito, esses 4 modelos, eles são esquemas para ajudar a gente a pensar como essa relação ela deve se dar. Isso não quer dizer que eles são autoritativos, que eles são rígidos. Eles são só alguns esquemas que ajudam a gente a interpretar as coisas, entendeu? Não quer dizer que o mundo, as coisas elas são exatamente assim. Não são blocos monolíticos e palpáveis e rígidos. São ideias que ajudam a gente a agrupar mais ou menos como as coisas se relacionam. Mas na verdade elas são bem mais complexas do que isso. Só que você pensar nessas 4 categorias ajuda a gente a entender um pouco algumas coisas, tá? Só para deixar claro. Então, primeiro, o modelo do conflito. O modelo do conflito, aqui eu leio um trecho do Dennis Alexander, que é um autor importante nessa área. Em geral, o conflito ocorre quando a ciência ou a religião adotam atitudes expansionistas, ou seja, elas querem crescer, e reivindicam responder a questões que pertencem a outro domínio de inquirição, ou seja, quando campos da ciência querem responder perguntas que concernem o aspecto da fé, da religião, ou quando a religião ela quer crescer e responder perguntas que dizem mais respeito ao aspecto das ciências. E o modelo do conflito ele diz que elas são incompatíveis, que existem questões que ou é uma ou é outra. E aí tem ideias mais severas, assim, mais de que uma vai deixar de existir, ou outra vai deixar de existir, e que uma vai substituir a outra, esse tipo de coisa. Esse é o modelo do conflito, diz que existem ideias que elas são incompatíveis entre ciência e religião. Outro modelo é o modelo da independência, que fala de magistérios não interferentes, que quer dizer que a ciência é uma coisa, a religião é outra coisa e elas não têm contato uma com a outra. A ciência não tem nada que ver e não tem nada que dizer a respeito da religião, e a religião não tem nada que ver e não tem nada que dizer a respeito da fé. E aqui eu cito de novo o Alexander. Ciência e religião operam em compartimentos separados, é isso que fala o modelo da independência, lidando com questões de tipos muito diferentes. Assim, por definição, não pode haver conflito entre elas. A ciência lida com fatos, ao passo que a religião lida com ética, valores e propósito. Tem uma galera fazendo barulho aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. Eu vou continuar como se nada tivesse acontecendo. Esse é o modelo da independência. O terceiro modelo é o modelo da integração, ou da fusão. É isso mesmo. O terceiro modelo é o modelo da integração ou da fusão. Modelos de fusão representam o oposto polar do modelo da independência. Ou seja, o modelo da independência diz que um não tem nada que dizer sobre o outro, o modelo da fusão e integração é o contrário. Na sua tendência de apagar completamente a distinção entre os tipos científico e religioso de conhecimento, ou na tentativa de utilizar a ciência para construir sistemas religiosos de pensamento ou vice-versa. Ou seja, está dizendo que esse modelo de integração ou fusão, ele está dizendo que a ciência e a religião elas são muito integradas e são esforços intelectuais que às vezes alguns autores fazem de querer juntar as duas coisas e querer usar modelos de teorias científicas para explicar as doutrinas de fé, ou usar alguns dos conceitos da fé para querer produzir ciência e conhecimento
E esse é o modelo da integração ou fusão, né? Que a gente chama de integração forte, em que as duas coisas elas se relacionam muito intrinsecamente. E tem o modelo de diálogo ou complementaridade. Cito de novo Denis Alexander. Este modelo sustenta que a ciência e a religião referem-se à mesma realidade a partir de diferentes perspectivas, promovendo explanações complementares e de modo algum rivais. A linguagem da complementaridade foi originalmente introduzida pelo físico Niels Bohr para relacionar as descrições da matéria como partícula e onda. O modelo do diálogo ou da complementaridade, ele vai dizer que existe um ponto de contato entre a religião e a ciência, mas ele vai dizer que esse campo é uma oportunidade para elas poderem dialogar entre si. E não que a ciência vai fazer com que a religião precise rever os seus dogmas mais centrais e que a religião vai fazer com que a ciência tenha que rever algumas das suas principais teorias. Então esse é um outro modelo que ajuda a, a entender mais ou menos como essas relações podem ser, né? Ou seja, conflito, uma não tem nada, uma não pode concordar com a outra, elas discordam. O modelo da independência, uma não tem nada que dizer sobre a outra. O modelo de integração, elas vão se juntar e virar outra coisa. Ou o modelo da complementaridade e do diálogo, que diz que elas têm algum ponto de contato em que elas podem conversar e uma dizer algumas coisas a respeito da outra, ou elas podem se ajudar a produzir alguma coisa. E tem outras variantes, né? Tem outras maneiras de entender. Eu imagino que, agora que eu falando um pouco do que eu penso, né? Eu tendo um pouco mais a concordar com a ideia do diálogo, mas eu entendo que nesse ponto de contato que elas têm, existem tanto alguns pontos de conflito, que pode parecer que faz a gente coçar mais a cabeça e falar, não sei como é que dá para concordar com essas duas coisas assim, né? Com esse ponto aqui do que a ciência fala e com esse ponto aqui do que a religião tá falando, eu acho que tem alguns pontos que fazem a gente coçar a cabeça e falar, isso é complicado. Mas eu também acho que tem outros pontos que elas meio que se reforçam, que a gente pega alguns aspectos da ciência e alguns aspectos da religião e fala, olha só, a ciência fala isso, a religião fala isso, e essas duas coisas elas concordam bastante, é interessante isso. Então, tanto eu tendo a acreditar que existem tanto pontos em que elas se reforçam e que elas estão em consonância, quanto acreditar que também tem pontos em que uma parece meio discordar da outra e a gente tem que coçar a cabeça e pensar, caramba, e agora o que a gente faz com isso, né? Bom, depois de falar agora dos modelos de interação, eu vou falar um pouco das posições em criação e evolução, que é meio que o que a maioria das pessoas quer saber, assim. Eu, eu tô meio que cansado de tanto ter que discutir essas coisas, mas esse é um ponto que muita gente gosta, né, de discutir, então eu quero recomendar aqui um livro. Vocês vão ver duas capas. Vocês vão ver duas capas, mas é o mesmo livro. É que um é a capa antiga, o outro é a capa nova, né? O livro chama A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Esse livro ele é uma tradução de uma iniciativa que eu acho muito legal lá nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos mesmo, não tenho certeza, mas eu acho que é. Eles têm esse livro, na verdade, ele é uma série. Então são vários temas em que cristãos geralmente divergem e eles chamam vários autores dessas diferentes posições e eles colocam esses autores para conversar e meio que debater. Aí um faz pergunta para o outro, aí depois responde, aí tem réplica, tréplica, aí depois a vez do outro. Então tem, por exemplo, de ordenamento feminino, discussões a respeito dos dons, a respeito do Apocalipse e tal. Então tem tem uma série de livros, né? E os cristãos da ciência eles traduziram esse que é da origem. E o que é interessante é que os 4 autores que estão conversando aqui, eles são as principais autoridades em cada um desses campos. A gente tem o Ken Ham, Hugh Ross, Deborah Hasma e Stephen Meyer. Então cada um deles vai defender uma das 4 posições em criação e evolução. E deixa eu pegar aqui as principais na minha colinha. Então, posições em criação e evolução. Tem a posição do criacionismo de Terra Jovem, e aqui nesse livro quem defende é o Ken Ham. E o Ken Ham, ele é de uma associação chamada Answers in Genesis, ou seja, Respostas em Gênesis, que é uma instituição importante do criacionismo de Terra Jovem. O que acredita no criacionismo de Terra Jovem? Que eles defendem que
A criação, ela foi criada bem como está descrito ali na Bíblia. Eles tendem mais a acreditar nos 5 dias, cinco dias, nos dias da criação como dias literais. Não são 5, tá? Em todos os dias da criação, são 6 dias de criação e o 7º dia de descanso, né? E eles tendem a acreditar nisso mais como dias literais e tendem a crer que a Terra ela é mais jovem do que costumam dizer os astrofísicos e a cosmologia comum. Então, na visão do criacionismo de Terra jovem, eles rejeitam tanto a teoria da evolução quanto eles rejeitam a, a ideia de que o universo é antigo. Aí depois tem o Hugh Ross, que é da Reasons to Believe. Reasons é uma outra instituição importante que adota a posição do criacionismo de Terra Antiga. O criacionismo de Terra Antiga, ele rejeita a teoria da evolução, assim como a da Terra Jovem, embora talvez eles façam algumas concessões um pouquinho mais, mas eles aceitam que o universo e que o planeta Terra ele é antigo, e não que a Terra tem os aproximadamente 5 a 10 mil anos que a Bíblia, que uma interpretação mais literal, mais literalista do texto bíblico tenderia a dizer. Eles tendem a aceitar que o universo é bem antigo, mas na relação da teoria da evolução, eles tendem a rejeitar no geral. Em terceiro, aí a Deborah Harsman, que é de uma fundação chamada Biologos. Ela vai adotar ela defende a posição do criacionismo evolutivo, ou seja, criacionismo também, tá? Todas as posições cristãs, elas são criacionistas porque a gente acredita que Deus criou o universo. Embora geralmente seja dito de criacionista como mais o criacionista de Terra Jovem, todas as posições cristãs, elas são criacionistas porque todos os cristãos acreditam que tudo é criação de Deus. E o criacionismo de Terra e o criacionismo evolutivo ou evolucionário, ele acredita que a criação ela evoluiu, que Deus criou a evolução, que Deus criou todas as coisas e que o processo evolutivo ele foi permitido por Deus e que não tem tanto conflito com essa ideia da teoria da evolução com o texto bíblico. É isso que a Deborah Harsman e a Biologos tendem a defender. E aqui o Stephen Meyer, que é de uma associação que inclusive tem no Brasil, o Discover Institute, eles adotam a posição do design inteligente, que não é uma outra posição. O design inteligente, ele é um conjunto de ideias, não sei se dá para chamar de uma teoria científica, eles tendem a dizer que sim, a gente pode discutir a respeito disso, eu não entendo tão bem assim para dizer tão bem, mas o design inteligente, ele não é uma posição a respeito de criação e evolução. O design inteligente, ele é um conjunto de ideias que, de certa maneira, pode ser compatível com cada uma das três. Pode ser compatível com o criacionismo de Terra Jovem, Terra Antiga ou com o evolutivo. Inclusive, tem diferentes autores do design inteligente que você vai ver que cada um deles tende a concordar, cada um com mais ou menos com uma dessas diferentes posições. E tem também outras posições a respeito de criação e evolução que não são cristãs. Aí tem a posição ateia e agnóstica, né? A agnóstica ela tende a fazer algumas concessões, ela não vai dizer que tem um criador, mas ela muitas vezes não vai rejeitar totalmente essa ideia, enquanto a posição ateia, ela vai dizer que tudo é natural, não existe nada, a posição mais ateia naturalista, né? Vai dizer que tudo que existe é natural, e aqui nessa ideia ateia mais evolucionista, e aí evolucionista, de que todas as coisas elas podem mais ser explicadas pela teoria da evolução. Então, a sua consciência, todos os seus desejos, todas essas coisas elas podem ser pura e simplesmente explicadas a partir dos aspectos da evolução. E todos os cristãos eles tendem um pouco a rejeitar, e até muitas vezes o agnóstico vai meio que ver problemas nessas ideias, assim. Então é importante fazer essa distinção porque muitas vezes alguém vai criticar a teoria da evolução, por exemplo, mas o que ele está criticando é esse evolucionismo e não necessariamente a teoria científica da evolução. Então é importante ter muito claro esses conceitos assim, que para se rejeitar você saiba exatamente o que você está rejeitando ou saiba exatamente o que você está aceitando ou não. Então, isso que eu tinha para falar um pouco sobre as posições em criação e evolução. Eu sei que muita gente gosta de discutir sobre isso. E agora eu vou falar sobre como integrar fé e trabalho. Esse livro aqui, ó, do Tim Keller. Se você não conhece o Tim Keller, você está errado. O Tim Keller, ele é, na minha humilde opinião, a maior liderança evangélica do planeta. O cara é muito, muito grande. Ele vende livro igual a água.
Inclusive, eu acho sacanagem que fizeram aqui. Colocaram o nome dele grandão e ele escreveu com a Catherine Ausdorff. E o nome dela tá pequenininho. Eu acho sacanagem, mas do ponto de vista do editor, eu acho que até faz um pouco de sentido, né? Porque se você vender receita de bolo e colocar que foi o Tim Keller que escreveu, você vai vender pra caramba. Mas nesse livro... Só pra beber um pouco de água. Nesse livro ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte. O livro tem 12 capítulos e ele é dividido em 3 partes, com cada capítulo, com 4 capítulos, cada uma das 3 partes. Na primeira parte, ele vai descrever um pouco do trabalho como criação de Deus, ou como Deus planejou que fosse ou que seria. Na segunda parte, ele vai falar dos aspectos da queda, ou como o pecado corrompeu o trabalho. E no final, ele vai falar de como redimir esse aspecto do trabalho. Eu acho muito importante, muito interessante esse trabalho que ele fez e que eu acho que o que ele fez nesse livro é o que a gente cristão deveria fazer com todos os aspectos da nossa vida, assim, a gente olhar para as coisas e entender. E o que ele faz aqui nesse livro eu acho muito importante e acho que é isso que a gente devia fazer em todos os aspectos da nossa vida, pra gente entender um pouquinho, pra gente imaginar um pouco, né, de como que a gente acha que Deus quer que a gente se relacione com todas essas coisas. É isso. Então, em Como Integrar Fé e Trabalho, eu vou ler aqui um trecho que ele cita um filósofo chamado Al Wolters. Aí eu vou mostrar pra vocês aí. Como integrar fé e trabalho? O grande perigo é destacar sempre algum aspecto da criação perfeita de Deus e identificar isso em vez da hostil intromissão do pecado como vilão. Então, uma das maneiras aqui, ele está falando da divisões de mundo. E uma visão de mundo, ela vai conter o que o mundo deve ser, quais são os problemas com o mundo e como que a gente pode resolver esses problemas. E aí muitas vezes a gente vai encontrar distinção entre o que seria uma visão cristã de mundo e o que seriam outras visões de mundo. E aqui ele vai argumentar aqui. Pensar de novo. O grande perigo é destacar sempre algum aspecto da criação perfeita de Deus e identificar isso em vez da hostil intromissão do pecado como vilão. Então, as outras visões que não são cristãs, elas tendem a pegar algum aspecto da criação e colocar isso como uma coisa terrível, como a raiz de todos os males. Só que toda a criação é a criação de Deus. Então, muitas vezes isso cria uma certa ruptura entre o que seria uma visão cristã e o que seria uma visão não cristã. E o cristão é que ele deve saber identificar essas coisas, saber quais são os aspectos caídos e quais são as coisas que podem ser resgatadas disso. E aqui continuando. Tal erro concebe a dicotomia bem e mal como intrínseca à própria criação. Algo na criação perfeita é identificado como a fonte do mal. No curso da história, esse algo tem sido identificado como o corpo, as suas paixões, e aí, por exemplo, Platão e muito da filosofia grega, ou como a cultura em contraste com a natureza, e aí o Rousseau e o romantismo, ou como figuras de autoridade na sociedade e na família, aí ele cita como exemplo a psicologia psicodinâmica, e como forças econômicas, por exemplo, Marx, como teorias da administração, como tecnologia e administração, e aí ele cita Heidegger e os existencialistas. E aí que ele continua. Até onde eu sei, a Bíblia é única em sua rejeição às tentativas de demonizar parte da criação, como sendo a raiz de todos os problemas, ou de idolatrar parte da criação como solução. Todas as outras religiões, filosofias e cosmovisões caem de uma maneira ou de outra na armadilha da idolatria. Elas não mantêm distinção entre criação e queda. Essa armadilha é um perigo constante para os cristãos também. Então aqui ele está mostrando que os aspectos da vida, eles têm coisas que foram criadas, e se a criação de Deus é coisa boa, porque Deus falou que tudo que ele criou é bom, mas foi caído. Então a gente precisa saber quais são os aspectos da queda e como o pecado ele afeta todas essas coisas. Então a gente não pode nem abraçar tudo, nem rejeitar tudo. A gente tem que a gente saber distinguir e saber dizer o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim, e o que ajuda a gente a fazer isso é a Bíblia. Muitas dessas teorias, aí aqui ele cita o Rousseau, Platão,
psicologia psicodinâmica, Marx, Heidegger, existencialistas e tantos outros. E todos eles tendem a ou pegar um aspecto da vida e divinizar e usar isso como princípio para balizar todo o resto, ou pegar outro aspecto da criação e demonizar e dizer que essa é a rede de todos os males e que esse é o problema da humanidade. Mas só a Bíblia que ela vai conseguir olhar para as coisas boas e saber que é uma coisa boa e olhar para as coisas ruins e saber que é uma coisa ruim sem exagerar nenhuma das duas, porque a gente sabe que só Deus é totalmente bom. Então o nossa pedra de esquina, o nosso ponto balizador para todos os aspectos da realidade, ele é outro. Ele está fora da criação. Então a gente pode se relacionar com a criação de uma outra maneira, que o ateu ele não consegue. Então é muito importante a gente ter essa visão quando a gente for relacionar com a fé e com o trabalho, com o trabalho na universidade, com o estágio, com todas essas coisas, para a gente poder reconhecer as coisas boas e reconhecer as coisas ruins, sem exagerar nem tantas coisas boas e querer idolatrar isso, e nem exagerar as coisas ruins e demonizar essas coisas. E aí é que eu cito 1 Coríntios 10, 31, que fala: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, comer é uma coisa boa, beber é uma coisa boa, tudo que você pode fazer é uma coisa boa que você deve fazer para a glória de Deus. E a gente deve reconhecer que tem aspectos divinos em cada uma dessas coisas. Outro aspecto interessante, que ele cita também no final do livro, é o aspecto da graça comum. E aí eu vou ler aqui alguns textos. Toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Êxodo 31. Então disse o Senhor a Moisés: escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade plena, capacidade artística para desenhar e executar trabalhos com ouro, prata e bronze. Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descendir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, aqui ele está mostrando a graça comum, como Deus ele concede graça a todos. Por exemplo, aqui em Isaías está citando Ciro, que é um homem pagão, e Deus que deu autoridade para ele. Então, e também aqui em Êxodo está falando que Deus deu destreza, habilidade e capacidade artística para o Bezalel. Então Deus ele dá todas essas coisas, ele é muito bondoso, e todas essas coisas elas manifestam um pouco da característica de Deus. Tem um outro trecho desse livro que fala uma frase que eu acho muito interessante, que é a seguinte: a cultura humana é uma mistura complexa de verdade, meias-verdades e supressão da verdade. E a gente deve reconhecer todas essas coisas. Mesmo quando for um ateu, mesmo quando for alguém muito ferrenho à fé cristã, muitas vezes ele produziu coisas que são boas, muitas vezes ele tem características que são boas e a gente deve saber reconhecer essas coisas. Outra característica que eu acho importante é a gente pensar no mundo a partir das virtudes, porque a Bíblia ela incentiva muitas vezes a gente a procurar as virtudes. Então, por exemplo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são todas essas características que a gente deveria ter e que a gente deve manifestar essas coisas em tudo que a gente for fazer, tanto na universidade, no trabalho, na igreja. E quando a gente manifesta essas virtudes em tudo aquilo que a gente faz, as pessoas elas reconhecem um pouco da característica de Deus, mesmo que elas não saibam, elas estão sendo abençoadas por Deus. Por isso até que esse é um dos motivos que eu acredito, né, que todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus, porque essas coisas elas se manifestam diante delas. E aqui eu vou citar agora um trecho de um artigo que eu vou mostrar para vocês, que saiu lá na Coalizão pelo Evangelho, The Gospel Coalition, que fala sobre quando odiamos o nosso trabalho. Esse texto aqui é de uma moça chamada Gay Clark. Ela era enfermeira, ela não gostava do trabalho dela, ela conta quando o marido dela morreu, que ela queria abandonar o trabalho, que ela estava muito frustrada, mas aí ela continuou trabalhando, e depois de um tempo ela começou a ver a importância do trabalho dela. E ela começou a encarar o trabalho dela com outro olhar. E ela que sempre quis se demitir, aí depois de um tempo ela... Aí quando chegou finalmente a hora, depois de um tempo dela pedir a demissão dela, ela achava que
Antes ela achava que ela ia se demitir, ia ser um grande dia, sabe? Não via a hora disso acontecer, mas quando chegou a hora disso acontecer, ela falou, caramba, que droga, eu vou ter que sair. E ela começou a ver a importância do trabalho dela. E tem uma frase no final que eu acho muito interessante, que é essa aqui, ó. O trabalho não é um chamado para ter sentido e significado, mas um chamado para morrer para si em prol dos outros. Então o trabalho ele é um chamado para morrer para si em prol dos outros, ele é um chamado para a gente se sacrificar em favor dos outros. Então para a gente estudar, para que o nosso estudo ele contribua para as outras pessoas, para que a produção do nosso trabalho seja intelectual, seja um trabalho artístico, seja qualquer que seja a natureza do seu trabalho, mas para que ele sirva em favor das outras pessoas. E isso envolve esforço, isso envolve trabalho, isso envolve sacrifício. Isso é muito interessante. E quando a gente reconhece essas coisas a partir de uma perspectiva criacional, de uma perspectiva redentiva, de que a gente sabe que Deus ele vai resolver todas as coisas, a gente sabe que Deus já venceu e que a gente vai passar a eternidade com Ele, a gente percebe que ainda que a gente não veja todos os nossos projetos se realizando, ainda que a gente não veja tudo que a gente pensou e que a gente planejou se concretizando ainda no nosso período de vida, a gente sabe que aquilo que a gente deseja, ele foi colocar as coisas boas que a gente deseja foi colocado por Deus no nosso coração. E se é uma coisa boa que foi colocada por Deus no nosso coração, isso é algo que a gente vai contemplar na eternidade. Então, você pode sonhar com um mundo mais justo, por exemplo, se você é do direito, e você pode não conseguir fazer isso. Você pode não conseguir deixar as coisas mais justas como você queria a partir do seu trabalho. Mas você sabe que quando você for encontrar com Deus na eternidade, você vai encontrar um mundo que é perfeitamente justo. E essa justiça que você vislumbrou um pouco dela ainda no mundo caído. Eu quero um mundo em que as pessoas sejam mais saudáveis. Eu quero um mundo em que as pessoas sejam mais ativas. Eu quero um mundo em que as pessoas tenham uma saúde melhor. E eu sei que eu não vou conseguir resolver a saúde de todas as pessoas no mundo, eu sei que eu não vou conseguir fazer com que todas as pessoas do mundo sejam mais ativas, mas eu sei que esse desejo que Deus colocou no meu coração de ver as pessoas se movimentando, de ver as pessoas fazendo atividade, esse é algo que Ele colocou no meu coração e que eu vou vislumbrar isso na eternidade. Então, a gente que crê em Deus e que a gente crê que Ele vai redimir consigo todas as coisas e que a gente crê na cidade eterna, na Nova Jerusalém que vai descer dos céus, a gente sabe que todas essas coisas elas vão ser contempladas como criação de Deus e que Deus vai trazer todas essas coisas e vai fazer todas elas coisas novas, os novos céus e na nova terra. Então é importante a gente, e a partir desse motivo que a gente pode descansar, porque não é o meu trabalho, eu não tenho que fazer com que todo mundo seja saudável, você não tem que fazer com que todo mundo seja justo, mas a gente pode pincelar um pouco dessas coisas e a gente pode descansar, porque a gente sabe que é Deus que opera essas coisas. E Ele opera um pouco em nós, mas Ele não opera totalmente a partir de nós. Então, essa responsabilidade, ela não está sobre os nossos ombros, embora a gente possa contribuir com ela. E, bom, agora eu vou falar um pouco da minha área, da educação física, e como que eu concilio um pouco dessas coisas. Antes, eu vou fazer algumas distinções aqui, tá? A educação física ela é uma área bem ampla, e tem a área escolar e tem as áreas do bacharel, né? Na área escolar, ela é o seguinte. Eu vou ler aqui agora o trecho que é o meu trecho favorito da Bíblia, que é o Deuteronômio 6, de 4 a 8, que é o Shema Israel, ouça Israel. Diz o seguinte: Escute Israel, o Senhor é nosso Deus e o Senhor é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Essas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão frontal entre os olhos. O Shema Israel, aqui esse texto que eu li, ele muitas vezes é utilizado como um texto importante para a educação. Porque ele fala, você ensinará aos seus filhos e falará delas quando estiver andando e tal. E também ele fala de todas as esferas da realidade do humano, né? Porque ele fala para você amar o Deus do seu coração, com a sua alma, com a sua força. Ou seja, com todas as áreas da sua vida você deve adorar a Deus.
E eu acho que esse texto ele revela um pouco dos aspectos da vida, né? Ou seja, o coração, o nosso íntimo, a alma aqui, a nossa inteireza, toda a nossa vida e toda a nossa força, ou uma tradução possível para esse texto é com todo o nosso muito, com todo o nosso excesso, é com tudo aquilo que a gente tem, com tudo aquilo que excede a nós. E eu entendo que a gente deve e pode usar todas as coisas ao nosso alcance, todos os aspectos da nossa vida para adorar a Deus. E esse texto eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouco disso. E outro conceito que eu acho bem importante é o shalom. O shalom muitas vezes é traduzido como paz. Como paz muitas vezes no sentido de ausência de guerra, de tranquilidade. Mas o shalom ele não é só isso. O shalom ele pode ser traduzido também como plenitude, como totalidade, como algo completo. Ou seja, quando o shalom ele é estabelecido, então todas as áreas da vida, todos os aspectos, eles são ressarcidos, eles são completos, eles são satisfeitos. Então a gente pode entender que todas as esferas da vida, todos os campos, eles são plenos em Deus e que a gente deve focar nele, e a gente deve entender deles, né, de que todos eles manifestam um pouco da glória de Deus na nossa vida e que a gente pode usar isso. E quando eles são realizados, eles nos abençoam. E quando a gente não tem o shalom, a gente não está completo em todas as áreas. E esse shalom só Deus ele provê para nós. Isso é interessante quando a gente pensa nas esferas. Por exemplo, existe uma teoria, existe, mas segundo o pensamento reformacional, existem várias esferas da vida. Aí desde a esfera da fé, a esfera da moral, a esfera da justiça, do direito, a esfera econômica, a esfera lógica, numérica. E o mundo ele é complexo, então tem cada uma dessas esferas ela se manifesta de maneira diferente. E a gente pode anunciar o reino de Deus em cada uma dessas esferas, entende? A gente não tá preso só na esfera da fé ou só em alguns aspectos específicos, mas em todos esses aspectos da vida, Deus é soberano sobre todas elas e a gente deve anunciar o reino de Deus e manifestar o reino de Deus em cada um desses campos. Um outro texto aqui que eu vou ler é o Lucas 7, os versículos 20 a 22. Fala, ó, Cristo resgata a nossa imagem. Quando os homens chegaram a Jesus e disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu à vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então aqui Deus ele está falando, Jesus no caso, ele está manifestando a glória que tinha sido perdida, não a glória, mas a imagem que havia sido perdida dos seres humanos. Os seres humanos eles tinham perdido um pouco da sua imagem porque eles estavam se tornando parecidos aos ídolos e Jesus ele vem e traz de volta a imagem de Deus neles. Ele traz de volta a visão dos olhos, ele faz as pessoas que não andavam andar de novo. Então isso é um pouco do resgate que Deus faz na nossa vida. E, por exemplo, a saúde ela tem vários aspectos também, assim como esses que eu falei. A saúde física, a saúde emocional, social, ambiental, mental. E não é só um sistema binário de saúde e não saúde, saudável e doente. Então, por exemplo, você pode ter uma saúde física, mas estar com uma saúde mental complicada. Ou você pode ser emocionalmente saudável, mas você está num ambiente que não promove uma boa saúde para você. Você pode estar num ambiente respirando um ar muito poluído que danifica a sua saúde, por exemplo. Então eu acho que a minha área, a educação física, ela contribui bastante nisso. Desde relacionamento com as pessoas, quando a gente faz atividade em grupo, que ajuda a gente na saúde emocional e social, desde promoção de saúde física, bons hábitos de vida, alimentação. Então, eu acho que isso é muito importante pra gente. Eu acho que isso é uma maneira interessante, né, da gente poder melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é um pouco do projeto que Deus tinha pra nós. Outras áreas também do bacharel, que aí distingue é a prevenção em saúde, esporte e rendimento e estética. A promoção em saúde, aí eu acho que eu não preciso me esforçar muito para convencer vocês, né? Porque o próprio texto que eu falei um pouco, ele faz um pouco disso, né?
de fazer as pessoas que não conseguiam andar, andar de novo. Então, alguma das coisas que a gente busca na área de prevenção em saúde é prevenir risco de queda em idoso, melhorar a qualidade de vida em diabético, hipertenso, ajudar no controle de peso, que é fator de risco para tantas doenças que ninguém quer ter, transtornos de ansiedade, depressão, a atividade física ajuda a controlar todas essas coisas. Então, eu acho muito importante a gente entender, né, esse aspecto da vida como algo que Deus nos deu para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Outra questão também no esporte de alto rendimento, por exemplo. O esporte de rendimento, aí a preocupação são outras, né? Preocupação com força, velocidade, resistência, coordenação, como descansar bem, como melhorar a potência em alguns movimentos, para chutar uma bola, para levantar um peso, para saltar, para fazer um bloqueio, um corte no vôlei, por exemplo, para chutar numa luta ou socar. Então, no esporte, todos esses movimentos eles são realizados, eles buscam ser realizados com o maior nível de otimização possível, né, com a melhor qualidade possível. E tem toda uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar esse atleta para ele render o melhor que ele puder. Mas todas as coisas que são desenvolvidas a partir disso, elas podem depois ser utilizadas na vida das pessoas. Por exemplo, hoje tem relógio que as pessoas usam e monitora a frequência cardíaca deles. Consegue ver a sua qualidade de sono, por exemplo. E essas coisas elas podem ser utilizadas para melhorar a sua qualidade a sua qualidade de vida. Assim como elas são utilizadas e já foram utilizadas por atletas para melhorar o descanso deles, para que eles possam performar melhor, todo o conhecimento que é produzido a partir disso, ele vai ser utilizado posteriormente para melhorar a vida das pessoas, assim como é na Fórmula 1, mais ou menos. A gente melhora os carros de Fórmula 1, e aí depois disso, a tecnologia que foi utilizada para desenvolver os carros de Fórmula 1, ela vai ser utilizada nos carros normais, e é mais ou menos isso que acontece. Então, os métodos de treinamento, todas essas coisas, elas podem ser utilizadas depois para ajudar alguém que talvez esteja passando por problema de obesidade, precise perder peso, para alguém que precisa ganhar massa muscular, e não só por questão estética, não só por preferência, não sei, para melhorar a autoconfiança, mas também muitas vezes as pessoas elas precisam disso para elas realizarem melhor a atividade da vida dela, né? Para você conseguir, às vezes, sei lá, você precisa carregar uma caixa, todas essas coisas, você consegue realizar melhor se você estiver bem treinado, com uma boa condição de vida. E, além de tudo, os atletas, eles são modelos, né? Eu acho isso interessante. Modelo de foco, disciplina, de trabalho duro. E tudo isso são maneiras que eu acho que manifestam algumas características importantes, né? Que a gente deve incentivar nas pessoas. E por fim, a estética. A estética é um pouco mais complicado, né? E eu não entendo tanto, não vou falar tão a fundo, mas a estética ou seja, você realizar atividade com fins de você melhorar um determinado padrão estético. E aí esse padrão de beleza é algo que a gente pode discutir, né? De onde ele vem, se ele é adequado, se ele não é adequado, se... E também tem várias distinções também, né? Porque eu posso ter o meu padrão de beleza, você pode ter uma outra concepção de qual deve ser. Mas, e é possível que tenha uma idolatria aí, às vezes você tem um padrão de beleza inalcançável e você se esforça e você se angustia querendo alcançar aquele padrão de beleza, e a gente deve tomar muito cuidado com essas coisas. Então, mas, por exemplo, é errado a pessoa querer ter um corpo um pouco mais bonito? A pessoa querer, sei lá, perder um pouco de barriga, ganhar, que eu ouço de garota querendo ter a perna maior, a coxa maior, a bunda maior, caras querendo ter o braço maior. E eu acho que também tem um ponto, né? Em determinado sentido pode ser saudável você querer ser um pouco melhor nessas coisas. Em determinado sentido a pergunta é, tá, mas por que isso é tão importante pra você também? Mas, por exemplo, casamento, que eu já vi de marido e esposa que quiseram melhorar o seu aspecto de vida pro casamento. Eu acho que eles deviam melhorar não só pra cerimônia de casamento, mas pro casamento em si, né? Pra vida de casado. Eu acho que é uma preocupação que deveriam ter, né? Pra um se cuidar por amor ao outro. Eu acho que isso é uma coisa linda da gente se pensar. E, e eu acho que não necessariamente é um problema a pessoa se preocupar com o padrão estético dela, mas é uma coisa complicada que a gente tem que prestar atenção, né? E vigilar. E vigiar pra gente não cair em tentação nesse sentido de querer ter um padrão inalcançável.
Então, mas todas essas coisas elas são, né, uma mistura complexa de querer o bom, de querer o belo, e é complexo, né, as questões de autoimagem, questão de complexo de inferioridade, todas essas coisas. Mas bom, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Eu queria agradecer a paciência de vocês em me ouvir e até a próxima.